assim no cabeçalho, no texto: o que o homem semear, versículo 6, isso também ceifará. Glória a Deus. Aquilo que o homem semear, isso também é o quê? Semear significa o quê? Plantar. E ceifar é o quê? Colher. Antes de eu crescer e me tornar adulto, eu lembro que minha mãe falava: tudo que planta é Bíblia. E desde pequeno a gente vem escutando isso. Isso sugere para quê? Minha mãe falava isso para quê? Para mim fazer o bem. Eu não entendia. Você entende o que o pastor está pregando? Porque quando alguém fala tudo que você planta, está falando o que para mim e para você? Cuidado com o que você planta. Porque se você plantar... Hoje eu vi um pé de jaca, rapaz, num sítio ali. Nós fomos atrás do sítio, tem um sítio do lado da casa dele, eu nem sabia, do obreiro de van. O sítio lá é bonito, já entrou lá? Rapaz, é um lugar bonito, viu? Eles alugam para também. Fomos lá alugar, eu vi uns pés de jaca, eu falei: missionário, vamos fechar logo. A missionária não quer ver outro, eu, não, aqui tá bom. Ela foi lá embaixo, lá, nós fomos ver mais dois lá embaixo. Tinha uma jaca lá, tudo grande. Ele falou para mim, né? Quando os irmãos vêm para cá da igreja, eles se acabam com essa jaca. E eu me segurando, falando: eu nem vou falar nada. Mas vai haver sinais. Quando nós estiver lá, vai ter sinais. A jaca está tudo no jeito. E não é jaca desse tamanho. Só não vou ficar debaixo, que é perigoso. Tem umas grandonas, não tem, missionária? A missionária falou: vamos ver outro sítio lá embaixo. Aí eu estou com o dedo cruzado lá embaixo para não dar certo. Eu falei: esse aqui não tem jaca, só no de lá de cima. Se você ver a jaca, rapaz, uma piscina grande, né? Mas a jaca lá é debaixo de um pé de jaca daquele ali, rapaz. Dá para correr o risco, né? Amém, igreja? Então, plantaram jaca, não plantaram? Vai colher o quê? Ainda bem, né? Você está vendo como a plantação é boa? Hoje nós vamos comer, hoje não, quando fomos lá, né? Vamos comer uma jaca deliciosa, porque alguém fez o bem. Alguém fez o bem para a gente, nem conhecia a gente. É ou não é, igreja? O bem é tão maravilhoso que quando você faz o bem, ele atinge uma geração, uma linhagem que você nem vai conhecer, mas Deus vai falar: meu servo fez o bem para você. Você deixa o seu legado. Você entende o que o pastor está pregando? Você vai embora, mas fica o seu legado. Vou dar um exemplo. Hoje não tem um avião. Alguém fez o bem. Alguém estudou e muito para fazer o avião. Esse dia eu agradeci a Deus que eu fui para a Bahia de avião. Foi 1 hora de relógio, não foi, missionária? 1h30, 2 horas, não lembro. 2 horas, 1h40? Foi 1h40 mesmo? Mas foi 2, né? Para mim parecia 20 dias, mas é 2 horas. Ainda bem que foram inteligentes, fizeram para ir rápido. Imagina 20 por hora lá em cima. Tem que ter fé, né? Eu agradeci a Deus porque olha o bem que Santos Dumont fez para a gente e para o mundo. Tem que reconhecer. Tem ou não tem, igreja? Tem ou não tem? O cara foi inteligente. Ele estudou, não estudou para fazer isso? Então, ainda que ele não esteja conosco, mas todo dia que alguém glorifica a Deus por causa do bem que ele fez, Deus vai lembrar: o meu servo fez isso lá na terra. Eu já vi tantas pessoas fazer coisa ruim. Eu já vi as pessoas dizer: poxa, o fulano é tão inteligente. Se ele, em vez de fizesse, baixa um pouquinho, ao invés de ele criar granada para explodir caixa eletrônica, não é verdade? Ele fizesse alguma coisa, um aparelho para a pessoa respirar, é ou não é? Tem gente que é inteligente, explode um caixa eletrônico. Isso é inteligência, é ou não é?
Isso não é aplausível. Mas uma pessoa que é falta de intelecto, ela não vai conseguir programar da maneira que tem que programar. Você entende que o pastor está pregando? É inteligência, mas é para o quê? Para o mal. Quando alguém lembrar, vai falar: miserável, explodiram o caixa eletrônico, quebrou o vidro do meu carro. É assim ou não é? Assustou minha mãe, assustou meu filho. É assim ou não é? É ou não é, igreja? Então, quando nós fazemos o bem, o que acontece? O bem, ele consegue atingir uma distância tão grande, uma distância tão maravilhosa, que tantas pessoas vão glorificar a Deus porque você resolveu fazer o bem aqui na terra. Amém, igreja? Quando eu e você estamos dispostos a fazer o bem de Deus está conosco também. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Diz assim, ó: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas. Aquele que o faça participante de todas as coisas o quê? Boas. Fazer o bem. Tudo que é bom. Eu não estou pregando a palavra para você. Todas as coisas boas você tem que falar: pastor, participa comigo. Minha família está uma bênção. Meu filho se converteu. Minha casa está abençoada. Eu estou prosperando. Isso é coisas o quê? Boas. Tudo que é bom vem da raiz chamada bondade de Deus. Vem da raiz chamada bondade de Deus. Então faça participante. Glória a Deus, igreja. Por quê? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas ele falou para mim e para você: mas vocês não cansem de fazer o bem. Não cansa, porque vai chegar um tempo da colheita. Por enquanto, às vezes nós faz o bem e recebe o bem que a gente fazemos com o mal. A maioria das vezes é ou não é? Mas a Bíblia está dizendo, não é de você fazer o bem somente para o próximo. Porque a Bíblia diz que aquele que planta na carne, né? Que semeia na carne, coloca ali, ó. O que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Quer dizer o quê? A pessoa que está semeando para a sua própria vida. Quando a Bíblia fala de fazer o bem, eu e você muitas das vezes já pensa logo em quem? No próximo. Eu estou falando besteira? Hã? É comum eu evangelizar alguém: vamos na igreja. Deus está te chamando para você ser abençoado. Aí a pessoa fala: eu vou chamar meu marido, vou chamar minha esposa, vou chamar meu irmão. É assim ou não é? Porque ela está recebendo aquele bem, mas ela também, por receber aquele bem, ela já quer fazer o quê? O bem. Você entende o que o pastor está pregando? E muitas das vezes você faz o bem para os outros, mas você não está fazendo para você. Eu já vi pais na droga, não é verdade? Na bebedice, no roubo, no crime, mas fazendo o bem para o filho dele.
Mas para ele mesmo fazendo o que para a vida dele? Mal. Quando a Bíblia diz fazer o bem, também sugere que você faça o bem a você, desviando do caminho da corrupção, da maldade, do engano. Porque quando você faz o bem para você, Deus também se agrada disso. Porque quando você faz o bem para você, você também está desviando do mal. Você compreende o que o pastor está pregando? Aquele que vivia na bebedice, fala: a partir de hoje, eu vou parar de beber. A palavra de Deus ensinou que eu devo fazer o bem para mim. E essa bebedice está acabando com o meu fígado, está acabando com minha família, está acabando com minha vida. É ou não é, igreja? Ele não está fazendo bem? Então, no tempo de Deus, se essa pessoa não desanimar, se ela não esmorecer, ela vai colher o bem que ela está plantando também. É ou não é, igreja? Porque o que o homem plantar, certamente ele vai colher. Porque muitas das vezes, entenda que o pastor está pregando para você, muitas das vezes, o mal quer que você pague com o mal. Lá em Mateus 26, se eu não me engano, Pedro puxou a espada e acertou a orelha de Malco. Quem lembra disso aí? Lembra disso aí? Jesus disse: Pedro, o homem que vive pela espada morrerá por ela também. Quer dizer o quê? O que plantar vai colher. Então nós temos que nos esforçarmos para fazer o bem, porque certamente nós vamos colher se não desfalecermos, se não desanimarmos, se não pararmos. Devemos continuar fazendo o quê? O bem. Glória a Deus. Então Jesus disse para Pedro, não disse? Coloca diretamente, colocou já? Deixa eu já me encontrar aqui também. Amém? Diga glória a Deus. Está em Mateus 26, 52. Então Jesus lhe disse, olha as palavras de Jesus, igreja: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Quer dizer o quê? Você lançou a mão da espada, você está fazendo mal para alguém ali, e com certeza, a mesmo ferro que você feriu, você será ferido com esse ferro. Então desista de fazer o mal, faça o bem. Ainda que o inimigo fale, essa pessoa merece uma coça. O diabo não fala isso? Fala ou não fala? Esse aí merece tal coisa, é assim ou não é? É ou não é? Eu e você temos que perseverar em fazer o bem e não deixar nos levarmos pela ira, nem pelas contendas, porque aquilo que eu e você plantarmos, nós vamos colher. Amém, igreja? Palavras de Jesus. Quem lança a mão da espada, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. E Jesus diz para Pedro: tu acha que eu não poderia rogar ao Pai, e o Pai enviar anjos para resolver o problema? Deus está dizendo: tudo que acontece na minha vida e na sua, põe na mão de Deus. Põe na mão de Deus. A vingança é do Senhor. Porque o inimigo, ele quer que a gente deixe de fazer o bem. O inimigo, ele quer que a gente deixe de agradar a Deus. Porque se nós continuarmos fazendo o bem, certamente nós vamos colher. Porque aquilo que o homem planta,
ele colhe. Então a Bíblia sugere que eu e você faça o quê? O bem, mas é para o próximo somente? Para si mesmo. Vou dar um exemplo. Alguém fez tanta maldade com você, tanta sujeira com você, e você confiou na pessoa, você abraçou. Aí aconteceu algo terrível. Aí o sentimento que vem é: eu não vou perdoar. É assim ou não é? É ou não é? Quando eu ver a fulana, quando eu ver aquele fulano, não é isso o pensamento? É ou não é? Mas por isso que a Bíblia ensina eu e você perseverar e fazer o bem, porque quando nós perdoamos, nós estamos fazendo o bem para a gente mesmo. E isso também é fruto. Isso também nós vamos colher. Quando nós fazemos o bem para a gente mesmo. A Bíblia diz que homem nenhum faz mal à sua própria carne. É difícil. Sempre a pessoa quer cuidar, não é verdade, igreja? Do seu próprio corpo, não é verdade, igreja? É ou não é? Você não vai expor seu... Vou dar um exemplo para você. Quando você está no meio de um sol rachante, escaldante, o que é que você faz? Procura uma sombra. Estou falando besteira? Você está fazendo o quê? Bem para você? Você não tem prazer que a sua carne se destrua, não é isso, igreja? Então, o que a Bíblia nos ensina com isso? Nas coisas também nocivas, adultério, prostituição, roubo, engano, traição, mentira, injúria, mágoa, raiva. Todas essas situações querem levar você para fazer o mal, para que o mal também você venha colher isso um dia. Mas se você perseverar, mesmo que muitas vezes você seja traído e maltratado, enganado, mas você continuar lembrando que Jesus é bom, um dia você vai ver como valeu a pena fazer o bem nessa terra. Para o próximo e para você também. Porque a Bíblia diz: se você não amar a si mesmo, você não ama o próximo. Está escrito. Porque para amar o próximo, você tem que amar a si mesmo. Porque você deve amar o próximo. Como que é? Você deve amar o próximo como a ti. Então, se você não ama a si mesmo, você não vai amar o próximo. Então, antes de fazer o bem para o próximo, você tem que aprender a fazer o bem para você. Aí você consegue fazer o bem para o próximo. Você entende o que o pastor está pregando? Olha o que Jesus disse: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Glória a Deus, igreja. Então, igreja, o bem que você aprende a fazer na sua vida, ele se torna didático na vida das outras pessoas. É só o reflexo da maneira que você é. A boca só sai o que o coração, pela boca só sai o que o coração está cheio. A pessoa que ela anda na presença de Deus, teme a Deus, é notório ela fazer o bem. Ela não se vinga. É tanto que recebe muitas traições e ela ainda continua dando oportunidade para as pessoas. Porque isso é notório, é o bem. Jesus foi traído muitas vezes e Jesus dá oportunidade diariamente. Porque isso é o espírito do Abba Pai. Amém, igreja? Pedro traiu Jesus quantas vezes? Quantas vezes? Jesus perdoou as 3. Você entende o que o pastor está pregando? Quando você faz o bem, mesmo fazendo mal para você alguém, ainda que planeje a sua derrota, a sua destruição, o bem que você fez vai ser o bem que você vai colher.
Ninguém consegue tocar no ungido de Deus. E quem faz o bem é o ungido do Senhor. Se você perseverar em fazer o bem e não desfalecer, até para você mesmo, porque até para fazer o bem para a gente nós temos que perseverar, eu não é, igreja? Eu mesmo sou uma luta danada para tomar Coca-Cola. Agora eu demoro 2 meses, 3 meses para tomar um copo. Estou pegando firme. Estou fazendo bem para mim. Ah, pastor, mas eu gosto. É você. Cada um, né? Não é verdade, igreja? Eu sei que eu fazendo bem para mim, eu vou colher lá na frente. É ou não é? Quantas pessoas começou a fumar jovem? Foi ou não foi? E se ela parasse jovem? Fala, vou fazer o bem para mim a partir de hoje. Lá no futuro, o pulmão dela estaria como? Ó, respirando bem, é ou não é? Correndo, não é verdade, igreja? Ela ia colher o quê? O bem. É ou não é? Mas ali diariamente foi fazendo mal para si mesmo. Aí quando chega um tempo, vai no médico, o médico fala o quê? Esta pessoa está com o quê? Câncer. Quem conhece algum fumante que já teve câncer? Conhece alguém assim? Eu acho que quase toda igreja sempre conhece alguém, né? E é sempre na hora que ele quer parar. Você já percebeu isso? Nunca percebeu, não? A pessoa fumou 40 anos, na hora que ela quer parar, vai fazer um check-up para ver como é que está, né? E o negócio está feio. Porque colheu o que plantou. Você entende o que o pastor está falando, igreja? Você compreende? Então, se ele perseverasse em fazer o bem dia a dia, diariamente, nesses 40 anos, 50 anos, ele fazendo o bem, e se ele não desfalecesse, ele não ia colher também? Ia colher a saúde, a paz. Amém, igreja? Então, o pecado é um ser que faz a gente causar mal para a gente mesmo. Quem já pecou e ficou muito mal com isso? O negócio é feio, não é? Porque você vê que fez mal para si próprio. E o negócio é tão mal que, além de fazer mal para si próprio, como é mal, aí faz mal para outras pessoas também. Mas quando você faz o bem, faz bem para você e para os outros. É assim ou não é, igreja? Todo mundo vive feliz, porque o bem que você produziu não foi só para si. Quando você faz bem para você, você já está fazendo bem para o próximo também. É forte isso, é ou não é, igreja? É ou não é? Lá em Gênesis 4, versículo 7, se eu não me engano, Caim, ele estava com o pensamento para fazer o mal. E o Senhor falou para Caim: Caim, por que você está querendo praticar essas coisas? Se procederes bem, não será aceito? É versículo 7 mesmo? Coloca aí por gentileza. Coloca aí por gentileza. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Glória a Deus, igreja. Se fazer o bem, não é certo que vai ser aceito? Não é verdade, igreja? Mas tem pessoas que querem fazer o mal e ela quer receber o quê? O bem. Ela causa desonra e quer receber o quê? Honra. Não, não é assim. Se nós fazemos o bem, nós vamos receber o bem que fizemos e vamos ser aceitos em qualquer lugar. Eu já morei em vários lugares perigosos e pessoas do mal, mas minha mãe e meu pai ensinavam a gente a fazer o bem, e todos eles respeitavam a gente. Você entende o que o pastor está pregando, igreja? Bem no lugar de pessoas maus, você vai sobressair, porque você faz o bem. Lembra de José? José não fez o bem para si mesmo? Foi ou não foi? Mas Deus o abençoou e se tornou governador do Egito. E começou a fazer o bem para os outros. José fugiu do pecado, fugiu das coisas ruins. Começou a cuidar de si. Ficou na presença de Deus, perdoou os irmãos. Foi ou não foi? Os irmãos tentou matar ele, vendeu como escravo, abandonou ele.
A mãe dele morreu, ele estava lá, sofrendo no Egito. Não viu nem a mãe. Nasceu o irmãozinho, ele não conheceu nem o irmãozinho, conheceu depois de velho. Mas ele falou: meus irmãos, eu não estou com raiva de vocês não. Leva comida para o meu pai, leva alimento, avisa para o meu pai que eu estou vivo. Quero abraçar meu pai. Trouxe a família toda, abraçou. Quem faz o bem vai permanecer fazendo o bem. Vai. A unção de Deus está forte aqui. Quem faz o bem, ninguém consegue impedir de ele fazer o bem. Ninguém consegue. Pode se levantar o inferno inteirinho, ele continua fazendo o bem ainda. Então Deus disse: se procederes bem, não será aceito. Está vendo, igreja? É palavra minha? Não é. Se procederes bem, se você fazer o que é reto, não vai ser aceito? Vai ou não vai? Não é certo que serás aceito? Se toda a vida procederes mal, eis que o pecado já está na onde? Porque já está procedendo mal. A maior libertação acontece quando você começa a fazer bem para você mesmo. Quando você começa a fazer bem para você mesmo, a libertação vem de imediato. Porque Jesus gosta disso. Jesus gosta que você se valorize. É tanto que Jesus falou: a tua fé te salvou. Para você valorizar o que você tem. Como é aquele louvor? Eu quero que você valorize o que você tem. Tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo com angústia e dor, com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. É forte demais, não é, igreja? Joga todo complexo inferior fora. Sabe tudo aquilo que joga você para baixo, que te destrói? Joga fora e começa a fazer bem para você. Aquele que tinha depressão, eu declaro que hoje não tem mais, em nome de Jesus. Eu declaro isso. Eu sei o que eu estou falando. Por quê, pastor? Porque o bem de Deus chegou na sua vida hoje. Você vai fazer bem para você. Pintar o cabelo. Chega no espelho, pinta o cabelo, passa um perfume, sabe? Não é verdade, igreja? Passa um gelzinho, faz a barba, igual o irmão fez a barba assim, ó, desenhada, Coloca uma roupa bem bonita. Fala: meu Deus, obrigado pelo bem que o Senhor fez na minha vida de eu existir. Obrigado, Senhor. Se você proceder bem, você vai ser aceito. O diabo está derrotado, igreja. Agora eu e você vamos herdar a vida eterna. Vamos ter paz. Você vai ver. Você vai ver as coisas se colocar no lugar. Tem coisa que você não vai entender hoje. Nós que praticamos a palavra, não entendemos tudo ainda. Nós ainda não vimos Jesus, mas um dia vamos ver. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Os nossos irmãos disse que
nós também não sabemos como vamos ser no reino de Deus. Qual o corpo, a maneira que vai ser. Porque existem vários corpos. Tem o corpo da lua, da estrela, não é verdade? Tem o corpo humano, tem o corpo animal, é ou não é? Mas os nossos irmãos disseram que nós vamos ser da maneira que nós vemos Ele, da maneira que vemos, vamos ser igual a Ele. Porque Ele veio para nos mostrar como seremos. Amém, igreja? Mas se você continuar fazendo o bem, você vai ver o bem de Deus na sua vida. O bem é tão grande, igreja, que o amor é tão grande que vence tudo. O amor de Jesus para fazer o bem venceu a dor. Jesus estava desfigurado, machucado e os órgãos saindo para fora, rasgado. Disse que a aparência dele não lembrava nada, uma raiz seca, de tão machucado que ele foi. Mas a Bíblia relata que ele foi em silêncio por causa do bem que ele queria fazer por nós. Tem vezes que nós temos que ficar em silêncio para fazer o bem também, igreja. Jesus, ele suportou tudo para fazer o bem. Ele amou. Se eu disser que eu amo e não faço o bem, eu sou mentiroso. O amor me constrange a fazer o bem todos os dias, ainda que eu não queira. Ele me constrange. Sou constrangido. Constrangido é quando você não quer fazer alguma coisa, não é verdade, igreja? Sabe quando você vai na casa de alguém, você está com a barriga cheia, e a pessoa te constrange a comer? É ou não é? Come aí, você não fala, não, não quero. Come, porque na minha casa, quando não come, eu não gosto. Você fala, meu irmão, vou comer para não causar essa situação. Você está sendo o que ali? Constrangido a se alimentar sem a vontade. Então o amor de Cristo, igreja, todo dia me constrange a fazer o bem, até mesmo quando me fazem o mal. Os que não me conhecem falam, esse pastor, ele fala isso se exaltando. Os que me conhecem sabem. O que você vê por fora é uma coisa, o que está por dentro é o amor de Deus. Só os que conhecem. Os que não conhecem não sabem. Porque também pode ter perdido a essência. Para você entender isso, você tem que começar a praticar o bem também. Amém, igreja? Então, olha o que está escrito ali, ó. Para encerrar, ó. O pecado já está à porta. Se a pessoa procede mal, onde é que está o pecado? A porta está lá onde? Aqui, ó. Você já percebeu que todo lugar tem uma porta? Você vai entrar num carro, tem o quê? Vai entrar no trem, vai entrar na sua casa, no ônibus e no banheiro. Ih, rapaz, todo lugar tem o quê? Então, se você proceder mal, não tem como você se esconder. Mas se você proceder bem, o mal vai se esconder de você. Porque o amor de Deus vence tudo. Continua lá. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então quer dizer o quê? Por que o teu desejo será contra ti? Porque o desejo de fazer mal contra você mesmo. Às vezes se envolvendo em algum pecado. Não é verdade, igreja? Querendo se vingar de alguém. É ou não é? Tem uma pessoa que quer se vingar. Não é verdade? Tem uma mãe de família que era bem casada, o marido traiu ela. E ela, em vez de permanecer, né? Sendo uma mãe de família, abençoada, cuidando dos filhos, ela fala, vou me vingar do marido, é ou não é? É ou não é? E começa a fazer uma sujeira atrás da outra. Esse mal ela está fazendo para o marido dela? Aí elas falam assim, eu vou envergonhar ele, não é assim? Não, mas isso você não está envergonhando a ele.
você está procedendo mal para você mesmo. Isso está envergonhando você. A vingança não é sua, a vingança é de Deus. Proceda fazendo o bem, que Deus é o juiz. Continua fazendo o bem. Não é verdade? Continua fazendo o quê? O bem. Glória a Deus, igreja. Tem uns que é assim: eu te traí porque você me traiu. Justifica? Justifica, igreja? Está fazendo mais o quê? Mal ainda. Quer ver a justificação? Você me traiu, mas eu te perdoo. Você estava fora de si, você não sabia o que estava fazendo. Vamos orar. Vamos se cuidar. Vamos zelar pelo nosso casamento. Não faça isso mais. Eu sempre te respeitei e vou te respeitar, porque o meu Deus me ensinou a fazer o bem. É assim ou não é, igreja? A Bíblia diz que não podemos medir olho por olho e dente por dente. Se alguém bater numa face, você dá outra. Não está escrito isso, igreja? Mas não é de espancamento físico, entenda a palavra de Deus. Não é de tapa na cara, espancamento físico, não. A Bíblia está falando, se alguém lhe feriu, você confiou em alguém. Porque se você está numa luta, é bem difícil a pessoa acertar a sua face, é ou não é? Quando alguém acerta a sua face, é porque você confiou nela. Se a pessoa está agressiva, você vai ficar perto dela? Vai, igreja? Eu não fico. Eu fico longe. Então, se feriu a sua face, é porque você confiou. Não é ou não é? Então você confiou, isso não é pecado. Você fez o bem, a confiança é do bem, é ou não é? Não é o bem, mas ela foi mal. Aí a Bíblia fala que nós devemos dar outra face. Fazer o bem novamente. Amém, igreja? Não é viver sendo espancado. Entenda o que a palavra está dizendo. É não guardar mágoa. Te feriu? Ok, está perdoado. Está perdoado. Deus sabe todas as coisas. Eu não vou ter mágoa, eu não vou ter raiva. Por quê? Porque eu quero fazer o bem para mim. Ou seja, o pecado está na porta. O que eu devo fazer para me livrar disso? Salmos 37. Salmos 37, versículo 3. Igreja, olha a palavra de Deus como tem harmonia, presta atenção. Ainda que alguns pegam um versículo bíblico para tentar tirar você do caminho, quando a palavra vem de Deus para te salvar, para ensinar você a fazer o bem, no mínimo 5 versículos você encontra com facilidade, tendo harmonia com aquela palavra. Quem está compreendendo? O diabo falou para Jesus: transforma essas pedras em pães, sim ou não? Porque tu és filho de Deus, não é isso que ele falou? Tu não é filho de Deus, transforma a pedra? Jesus pegou uma palavra e disse: está o quê? Escrito, não só de pão, mas sim de toda palavra que procede. Então, a palavra de Deus tem harmonia. Você entende o que o pastor está pregando? O que nós temos que ter para vencermos e continuar fazendo bem? Confiança em quem? Confiança em quem? Só faz o bem aqueles que confiam no Senhor. Porque confia no Senhor, confia no Senhor e faz o bem. Quem confia no Senhor vai fazer o bem sempre. Ainda quando as coisas estejam propícias para fazer o mal. Ainda que muitas pessoas te rodeam e falam: você é besta, você aceita isso, é assim ou não é?
Você é bobo, é assim ou não é? Se fosse comigo, não é isso que eles falam? É assim ou não é? Você fala, ainda bem que não é com tu. É comigo, eu tenho um Deus forte, eu confio nele e vou continuar fazendo bem. Eu lembro que Jesus falou assim para os discípulos, vai lá em Samaria, na terra dos samaritanos lá, e antecede a minha ida lá e aluga uma pousada, que nessa pousada vai ser a igreja onde vamos pregar a palavra. Aí chegando lá, os samaritanos não aceitaram Jesus, está escrito aí, não é verdade? Os samaritanos rejeitaram Jesus. Jesus foi fazer o que? O bem, mas eles não aceitaram o que? O bem. Aí João e Pedro se iraram. João e Pedro falou bem assim: Senhor, quer que nós mandemos descer fogo do céu para destruir eles? Olha, Jesus falou, vocês estão esquecendo de qual espírito vocês são. Falou para João e para Pedro. Está vendo aí? É só pisar num calo um pouquinho, você esquece que você é de Deus. Só pisar no teu calo um pouquinho, tu esquece que tu é crente. Só de pisar no teu calo um pouquinho, tu esquece que você se move porque o Espírito de Deus está em você. Só pisar no teu calo um pouquinho, tu esquece o que Jesus passou na cruz pela tua vida. Só pisar no teu calo um pouquinho, fazer o que tu não gosta, tu esquece o bem que Jesus fez por ti. Não, igreja, nunca, jamais devemos esquecer a bondade de Deus que foi através de Jesus Cristo por nós. Pode pisar no calo, na cabeça, faça o que quiser. Pode bater até entortar o facão, mas vamos continuar fazendo bem. Glória a Deus, igreja. Coloca a palavra aí. Jesus disse, esqueceu de qual espírito sois? Ó. Vamos no 54 aqui, ó. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para o quê? Os consumir é o quê? Os destruir. Eles queriam matar todos os pecadores daquela cidade, porque não receberam a Jesus. Quem compreende isso? E Jesus disse: esqueceram? Não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para fazer o mal, não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Amém, igreja? Eu e você não somos juízes. Eu e você somos cooperadores da obra de Deus. Devemos continuar fazendo o bem sempre, principalmente para si próprio. Porque a Bíblia diz, coloca lá na palavra que Jesus disse, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. Amar o próximo. Amar o próximo. Como assim? A pessoa que diz que ama você e faz um mal para você, ela não ama nem você, nem ama ela. Sabia que é assim? Porque quem nasce um amor, ela consegue cuidar de si, amar a si. O que ela não quer para ela não quer para quem? Para os outros. O mal que ela não quer para ela não quer para os outros. O mal que ela não quer para o filho dela, não quer para o filho dos outros. O mal que não quer para o marido dela, não quer para o marido dos outros. É assim ou não é? A pessoa aprende a se pôr no lugar do próximo. Amém, igreja? Coloca lá na palavra, ó. E nisso melhora até na vida financeira, né? Para de dar golpe nos outros, né? A pessoa que dá golpe nos outros, ama alguém? Ama nada, rapaz. Tem hora que a pessoa tem que pagar um aluguel, fazer alguma coisa e está levando golpe. Trabalha, faz uma obra, né? Quem já trabalhou fazendo uma obra num pesado? Quem é pedreiro, pintor? Aí na hora de receber, não recebeu. Já aconteceu isso com você?
O negócio é feio, é ou não é? Isso é amor? Não. Amor é a pessoa trabalhou, você é digno do seu salário. Não é verdade, igreja? Que Deus te abençoe, é ou não é? Continua aí, ó. Já vou encerrar já, tá, igreja? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás como? Disto depende toda a lei e os profetas. A palavra de Deus, a base é o amor. E o amor procede do bem. Por isso o amor do mundo é mentiroso, porque causa mal. O cabra pega uma garrafa de 51 e fala: vamos beber nós dois juntos que eu te amo. Que amor é esse? Ama a destruição. Se amasse ia falar: para de beber, porque isso aí vai te destruir. Não é verdade, igreja? Eu estou falando besteira? Ainda que não gostasse, jogava fora na pia ainda. Fala: eu estou fazendo isso que eu sou teu amigo. Aí ele fala: vou lhe dar um murro na orelha. Fala: pode bater, mas eu vou derramar, eu não vou deixar você beber. Isso que é amor, não é verdade, igreja? Estou falando besteira? Não é não. Isso que é amor. Amor é... Muitas das vezes já vi na televisão tiroteio, e a mãe frágil cai por cima da criança para defender. É ou não é? Isso é amor. Amor é quando o marido abandona a família com os filhos e a mãe continua cuidando dos filhos e da família, buscando a Deus. Isso que é amor. É ou não é? Amor é ainda quando a pessoa é traída, ela ainda continua amando a Deus e confiando em Deus, sabendo que Deus é bom e permanece sendo bom e justo. Isso que é amor. Não fica dependendo do bem dos homens para amar. Ela continua amando mesmo quem faz mal para ela, porque sabe que o amor de Deus é maior que tudo. Você entende que o pastor está pregando, igreja? É difícil entender isso. Não é todos que entendem. Eu e você não podemos esperar o amor de pessoas para nascer o amor de Deus em nós. O amor de Deus deve nascer em você mesmo quando todos te odeiam. Quem lembra de José? Lá no Egito, você acha que José era amado? Hã? Você já viu um escravo ser amado, igreja? Você acha que Potifar levou José para a casa dele porque ele amou José? Não, Potifar falou: isso é um escravo que trabalha incansavelmente e eu vou ter lucro com ele. Levou José para a casa dele por causa do lucro. É tanto que quando levantaram a calúnia de José, não fez nem caso de José, jogou para a cadeia. Você entende ou não? Mas José continuou amando a Deus. E Deus amando a José. E Deus falando bem de José, e José falando bem de Deus. Isso que é amor. É ou não é? Eu lembro que a mulher de Potifar deu em cima de José. E José disse: não, não posso fazer isso não. Teu marido confiou a mim toda a casa, confiou tudo. Eu jamais poderia fazer uma maldade dessa para ele, e jamais eu ia pecar contra o meu Deus também. Isso é proceder bem. Mesmo sendo injustiçado, procedendo na justiça. Sendo caluniado, falando bem de Deus para o povo aí. E Faraó disse: José, eu fiquei sabendo que você revela sonho, interpreta sonho. José falou: eu não, Faraó. O meu Deus faz essas coisas. Igreja, proceda no bem. Proceda na presença de Deus. Amém? Quem compreendeu esta palavra? Fica de pé e glorifica o nome do seu Jesus.
Amém? Quem aprendeu com essa palavra aí hoje? Se você permanecer, igreja, perseverando em fazer o bem, quando a Bíblia diz que nós temos que perseverar em fazer o bem, porque não é fácil. Às vezes é tanta angústia que passamos. Você não imagina o que a gente passa. Você não imagina. Mas para você ver alguém permanecer fazendo o bem, porque verdadeiramente nasceu de Deus. Não é verdade? Porque eu já vi muitas pessoas no mundo revoltado, assassinos e pessoas do mal. Eu faço isso porque fizeram quando eu era criança, é ou não é? Não é assim, igreja? É ou não é? Ah, eu sou assim porque eu me revoltei, porque me fizeram isso, não é assim? E eles dizem que são fortes. Fortes são os nascidos de Deus, que é bombardeado 24 horas por Satanás e seus demônios, recebendo mal, recebendo calúnias, chacotas e tudo que não presta, mas mesmo assim continua fazendo bem. Fortes são esses, que é nascido de Deus. Essa é a nossa fé que vence o mundo. É a nossa fé. Amém, igreja? Vamos honrar a obra de Deus. Glória a Deus. Igreja, quem ama a obra de Deus? Nós estamos vivendo a fé da pescaria maravilhosa. Quem pode pegar aqui, por gentileza? Aqui, ó, por gentileza. Tem quantos peixes aí? Deve ter uns 10, né? Conta aí, por gentileza. 11 peixes. Igreja, tem um propósito muito maravilhoso de Deus para você. Olhe para o pastor. Quando você oferta na obra, você está fazendo o quê? Está fazendo o quê? O bem. Quando a pessoa pega 100 reais, vai para a boca de fumo, comprar pino de cocaína, litro de cachaça, ela está fazendo o bem? Está fazendo o quê? O mal. Tudo que planta, colhe. Jesus não disse isso? Quando você oferta na casa de Deus, você está fazendo o quê? Plantando. Amém? Então você não pode desfalecer aqui, com certeza você vai colher também. Glória a Deus, igreja. Então continua plantando, fazendo bem. Eu peguei pouquinhos peixes. Eu falei, Senhor, eu vou levar mais, porque esse aqui vai acabar no primeiro dia. Deus falou, não, leva esse, que eu que vou honrar. Glória a Deus. Mas já tem 20 dias ainda, tem 11 peixes. Para a igreja que razoavelmente, né, tem bastante pessoas, não é verdade, igreja? Tem que fazer o bem, porque você faz o bem, você se une, se associa. Escuta o que o pastor está falando. O apóstolo Paulo ficava feliz quando a igreja se associava ao sofrimento dele. Qual o sofrimento do apóstolo Paulo? De cuidar das igrejas, de enviar obreiros, de enviar pastores para fazer o trabalho, para fazer o bem. Glória a Deus. E o povo se associava como? Se associava ali, levando os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor com fidelidade. E com aquele recurso, o apóstolo Paulo abria mais igrejas, enviava pastores, enviava Timóteo, enviava Barnabé, para fazer o bem. Quer dizer o quê? Todos unidos, fazendo o bem naquele lugar, espalhou para o mundo inteiro, e hoje está aqui no Brasil também. Você entende que o pastor está pregando? Vocês se uniu com o pastor para fazer o bem, e hoje a igreja está na África, está na Bahia. Você entende que o pastor está pregando, igreja? Quando nós se unimos para fazer o bem vai aumentando, porque a casa dividida não prospera. Pastor, eu vou participar dessa oferta. Você tem um pedido de oração para você participar também. Está na mão da missionária. Quem está vendo aqui na mão da missionária? Você vai fazer um pedido de oração, tá bom? Você vai pegar o peixe, vai colar no seu carro, ou na sua casa, na sua garagem, na sua empresa, lembrando o voto que você tem com Deus. Glória a Deus, igreja.
E você vai trazer uma oferta de R$ 153 até o dia 9 de março. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, isso é muito. Igreja, muito vai ser o bem que vai ser feito por essa obra aqui na terra. Isso é pouco para o que Deus está fazendo no meio de nós, não é verdade, igreja? Sim ou não? Então, muitas pessoas hoje estão sendo beneficiadas, graças a Deus, e o bem que nós estamos fazendo juntos. Amém, igreja? Glória a Deus. Pastor, eu quero participar. Eu quero fazer o bem. Eu quero proceder bem. Com o coração aberto. Levanta a mão, a missionária vai levar para você. É até dia 9 de março. Desculpa, missionária. Até que dia? 9 de março. Uma oferta simbólica de R$ 153. Se todos da igreja, todos estivessem participando, já teria acabado no primeiro dia. Não é verdade? Pastor, mas eu estou desempregado. Você vai fazer pela fé e Deus vai te honrar. Glória a Deus. Até o dia 9 de março acabou isso aí. Não acabou não, igreja? Acabou ou não acabou? Eu creio nisso, amém, igreja? E nós temos muito compromisso nessa obra. Essa igreja aqui sustenta mais três igrejas. Da onde? Lá na África, em Marromeu, em Maraia, e lá em Santo André, em Ceabra, na Bahia. E está surgindo mais uma em Pernambuco. Amém, igreja? E sai da onde os recursos? Sai daqui. É fácil? Não é. Porque nós não temos força, nós não temos padrinho. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus e a fé. Para fazer o bem. O governo não vem aqui falar, eu vou patrocinar vocês para fazer o bem. Os empresários aqui do bairro não vêm aqui. Vocês fazem o bem? Eu vou patrocinar vocês aqui para fazer o bem. Não faz. Mas carnaval, broquinho aí, de cachaça, de coisa errada, você vai ver trio elétrico passando aí, tudo patrocinado pelos comerciantes do bairro. Eu estou falando mentira? Depois ficam com raiva de mim porque eu falo a verdade. As igrejas aí ninguém patrocina em nada. Não pergunta se precisa de um som, um ventilador, não é verdade? Cadeira. Não estou falando da igreja Rocha de Sião somente, né? É da igreja de Jesus. Eles deveriam ver isso. Porque nós fazemos o bem. Não, não é? Esse negócio do carnaval, infelizmente, é mais mortes, mais doenças, mais endividamento, mais vício. Infelizmente, crianças que não bebiam vão aprender a beber agora. Criança que não se prostituía vai começar a se prostituir agora. A verdade é essa. Carnaval é a festa da carne. Pode ver que já está tendo famílias atingidas. É porque é a hora que os demônios tudo se reúnem. Os demônios é unido. Eles se reúnem, é verdade. Até os terreiros fecham. Nós vamos orar. Eu vou dar um azeite para cada um levar para sua casa, para o mal não tocar em sua vida, em nome de Jesus. Porque essa época é a época que as famílias mais atingidas. Igreja, olha para mim, eu não estou pondo medo de você. Eu não estou mentindo. Essa é a época que as famílias aqui no Brasil são mais atingidas. É a época que as famílias, os filhos não conheciam vício, os filhos não conheciam o que era festa do mundo, os filhos não sabiam o que era coisa da carne. As mulheres tudo pelado, os homens pelados, é tudo que não presta lá, é pisando em Jesus, é glorificando o diabo, é a festa da carne, isso é o fim dos tempos. Mas tem um monte de gente patrocinando. A obra de Deus que faz o bem é um sofrimento, mas nós vamos continuar fazendo o bem. Com força ou sem força, nós não vamos negar o nome de Jesus. Amém, igreja? Pastor, eu vou participar. Está na mão da missionária. Pastor, eu vou devolver a minha primícia. A primícia é uma oferta de R$ 31, glória a Deus. Você pode trazer até domingo. R$ 31 você pode fazer até no Pix, não é verdade, igreja? Pode ou não pode? Você não vai se atrapalhar em nada. Na verdade, você está fazendo o bem, vai ajudar, não é verdade, igreja? É ou não é? Você pode fazer no Pix, tem o QR Code com a conta da igreja, tá bom? Tem o QR Code, tudo direitinho. Amém, igreja? E Deus vai te honrar. A oferta é R$ 31, você pode trazer até domingo. Porque os filhos de Deus, trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho
do azeite, do mel e de todo produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxerem abundância. Quando nós plantamos, a gente fazemos o que também? Colhemos. Glória a Deus. Pastor, hoje eu não tenho no momento, mas vou trazer domingo. Levanta a mão, quem está com a envelope da primícia? Levanta a mão, a obreira Silene vai levar para você, tá bom? O envelope da primícia. Glória a Deus. Pastor, vou dar uma oferta de R$10, de R$20, de R$50. Levanta para o céu. Pastor, vou levantar minhas mãos para o céu e vou agradecer a Deus e Deus vai me abençoar. Levanta as mãos para o céu também. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado e querido Deus, prospera, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, porque, meu Deus, nós não somos daqui. A obra do Senhor também não é deste mundo. O mundo odeia as coisas do Senhor. O mundo ama as coisas da carne. É tanto que a luz veio no mundo, mas o mundo amou mais as trevas, porque as obras eram mais. As obras eram do mal. Hoje, meu Deus, está começando aí a festa da carne. As televisões todas unânimes apresentam para a humanidade, apresenta para os jovens prostituição, adultério, bebedice, farra, folia, meu Deus, e eles querem envergonhar o nome do Senhor, mas não vão conseguir. Eles fazem de tudo para rebaixar o evangelho que pregamos, mas o amor do Senhor faz vencer todas as coisas. Levanta provedores para essa obra, Senhor, pessoas valentes, corajosas, porque eles têm visto, meu Deus, lá na África foram construídas 2 igrejas, pessoas estão se alimentando, pessoas que morriam de fome, andavam doentes, hoje tem o que comer, hoje tem igreja para congregar. Lá na Bahia, em Santo André, em Ceabra, na cidade, as pessoas não conheciam ao Senhor, viviam na idolatria desde a infância, mas o Senhor estabeleceu a igreja Rocha de Sião lá, e hoje eles conhecem o Senhor, tomam Santa Ceia, congregam, estão na fé, Pai. Isso o mundo não mostra, isso o mundo não se alegra, pelo contrário, nos chama de bandidos, de mentirosos, de enganadores, mas na verdade os enganadores, nós sabemos muito bem quem são, Pai. É Satanás e os seus demônios, e os que o servem, mas os que pregam o evangelho do Senhor, são a luz desse mundo. Pai, eu abençoo a tua igreja, a tua obra, o teu povo, traga recurso para a tua igreja, Senhor, traga recurso para a tua casa, levanta os que o Senhor quer levantar. Eu não posso olhar o tamanho do exército, porque o coração é enganoso, a gente pensa uma coisa e é outra, mas o Senhor sabe todas as coisas. Pai, eu os abençoo em nome de Jesus. A igreja diga amém, diga graças a Deus. Todos venham receber uma unção na palma da mão, todos venham, em nome de Jesus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Diga, igreja, eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. nas palmas. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante e exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo
Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar. Aponta pro seu irmão. Você tem. Diga, eu venho falar. Eu venho falar. Aponta pro seu irmão. O valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Diga, Inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Aponta pro seu irmão. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Não tenha vergonha não, Você diga. tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vai lá, obreiros, aponta pro povo, vai lá. Fala pro povo, eles têm o valor. Mostra pro povo, gente. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante e exalte ao Senhor. Vai lá, obreiros, eu mostro pro povo. Valor, o Espírito Santo se move em você. Diga pra eles. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Eles têm valor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Bem forte pra Jesus. Igreja, faz assim pro seu irmão. Pode fazer. Aponta pro pastor, pro obreiro. Vai lá, obreiros, todos ali. Um aponta pro outro. Diga assim: você tem um valor. O Espírito Santo de Deus se move em você. Diga graças a Deus. Tá ligado? Bem forte para Jesus. Deus é bom, é ou não é, igreja? Vou liberar vocês, tá? Senta um pouquinho, só vou dar um recadinho. Glória a Deus. Lá na África, irmã Romeu está no mesmo espírito que nós. Está no caminho santo também, igual a gente estamos aqui, glória a Deus. Lá na Bahia também o mesmo espírito. Que bom, né, igreja? Como é bom caminhar juntos, não é verdade? Porque a casa dividida não prospera. Então, igreja, quinta-feira veio bastante gente, mas era para vir mais, né? Eu quero abençoar mais gente. Quem quer abençoar mais gente aí? Eu quero que todos estejam aqui quinta-feira. Por quê, pastor? Porque eu li lá na palavra de Isaías, Deus falou comigo que Ele preparou um caminho, e esse caminho é para o povo dele passar. Quem é povo de Deus aí? Esse caminho é para quem? Para o povo de Deus. E esse caminho chamará caminho santo. Quer dizer o quê? O povo de Deus vai passar. Até o louco vai errar e vai achar o caminho e vai passar por ele. Mas o espírito imundo não vai passar nesse caminho. É no mundo espiritual. Quer dizer o quê? O que é que o espírito imundo faz? Mata, rouba e destrói. Não é isso? Então ele vai ficar para onde? Para trás. Então significa que você vai ter vida em abundância. Vai ter paz. É fé, igreja. Nós temos que ensinar você a usar a fé e viver de acordo com a palavra de quem? De Deus. Você vai passar aqui, ó, quinta-feira. Cadê a palavra que fala do caminho santo? Olha lá. E ali haverá bom caminho. Caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Esse caminho é para quem? Para o povo de Deus. É para nós. Você só precisa estar aqui e passar pelo caminho. É gratuito. Você tem que estar aqui com a gente.
Nós trabalhamos sério, nós não estamos brincando com a sua fé, eu não estou aqui brincando de ser pastor. Eu acredito plenamente no que eu falo, no que está na Bíblia de Deus, na palavra. Amém? Eu não estou com brincadeira, eu sei que eu vou passar pelo caminho, o povo de Deus vai passar, e o mundo não vai passar. Eu acredito na palavra de Deus. E está escrito, não está, igreja? Então é tão forte que o evangelista João lá na África falou: pai, eu estou assistindo, estou acompanhando. A mensagem chegou aqui um pouco tarde, mas quinta-feira eu estou no mesmo espírito que o papai aí no Brasil. E pediu a direção, como vai ser feito. Aí eu falei para ele: já pode juntar os milagres que Deus já começa a operar de hoje. Ele falou: isso, meu papai, eu vou pegar todos os milagres e vou mandar para o senhor aí, para passar para os irmãos ver o que Deus está fazendo aqui também. Glória a Deus. Então é todos no mesmo espírito, amém, igreja? Então você vai passar quinta-feira aqui, às 7:30 da noite, vamos estar aqui juntos na fé, glória a Deus. Pastor, não consigo vir às 7:30 da noite. Tem mais duas oportunidades, 8 da manhã ou às 3 da tarde. À noite vamos estar aqui reunidos. Se você não puder vir à noite, você vem pela manhã ou à tarde, mas não falte. Glória a Deus, igreja. Quem quer muita vitória? Quem planta? Quando você sai da sua casa, você deixa seus afazeres, deixa a sua vida, deixa a sua família, não é verdade? Deixa o seu descanso. Você vem para a casa de Deus, você está fazendo o quê? Plantando, está trabalhando, está fazendo bem. Você está fazendo mal para você? Está fazendo bem, não é verdade, igreja? Então quando você vir, você já está fazendo bem para você. Só precisa perseverar, que uma hora vai o quê? Colher. Porque a Bíblia diz que nós devemos perseverar e fazer o quê? O bem. Vai chegar um momento que vai ser a hora do quê? Da colheita. Então quinta-feira, escuta o que o seu pastor está falando. Creia em Deus e estarás o quê? Seguro. Creia nos seus profetas, prosperarei. Se você não dá ouvido para a voz do seu pastor, você não está dando ouvido para a voz de Deus. Esteja aqui quinta-feira, se esforça, amém? Que dia? Quinta-feira vai passar pelo caminho santo. Dá um convite para o povo. Pastor, já tem um convite, mas você vai levar e vai dar para alguém, vai convidar alguém também, amém, igreja? Esse aí é para o povo de Deus, tá bom? Todos vão passar, glória a Deus. Todos que passar por esse caminho vai ser o quê? Abençoado, glória a Deus. E domingo, igreja, com a permissão de Deus, você achou que o trabalho acabou? Acabou nada. Esse ano nós vamos trabalhar mais do que todos os anos. Eu nunca trabalhei como eu vou trabalhar esse ano para abençoar o povo. Eu vou me empenhar em 2025 para abençoar o povo. Glória a Deus, igreja. Domingo nós vamos pegar 2 bacias com água. Amém? Vai ser 5 domingos, glória a Deus. Vai ser quantos domingos? 5 domingos. Nós vamos aspergir águas puras na sua mão. E você vai ser purificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, eu estou sofrendo uma vergonha. Pastor, eu pequei. Estou vivendo assim. Eu estou vivendo assado. Eu estou com vergonha. Eu estou sofrendo acusação, afronta. Nós vamos lavar suas mãos. Pastor, eu estou com peso nas costas. Quem já teve um peso nas costas? Quem já teve isso aí? Você estava carregando um saco de cimento nas costas? Então significa que era o quê? Espiritual. É um peso na alma. Nós vamos lavar suas mãos. Você vai dizer: pastor, passou. Você vai ver. Por quê? Porque isso é no mundo espiritual. Quando colocar água na sua mão, água pura, vai lavar os seus pecados em nome de Jesus. Quem crê nisso aí? Vai ser 5 domingos. Nós estamos trabalhando, porque isso faz parte do trabalho para purificar as ovelhas. Deus falou para mim que eu devo olhar o estado das ovelhas, que eu devo cuidar delas. Então esse é o trabalho, para ir curando as ovelhas em nome de Jesus, purificando as ovelhas. Tem que ir fazendo esse trabalho sem cessar, amém, igreja? Então vai ser 5 domingos. Então esteja aqui no domingo também, 8 da manhã e 19 da noite, tá bom? Todos vamos lavar as mãos e ficaremos o quê? Purificado dos nossos pecados.
Na Bíblia está escrito: asperge águas puras em mim, e eu ficarei purificado dos meus pecados. Está lá em Salmos. Glória a Deus, igreja. A Bíblia diz que nós vamos ser purificados, ainda que os pecados estejam vermelhos como o carmesim, ficarão brancos como a neve, tá bom? Glória a Deus. Quem compreendeu isso aí? Quem vai estar aqui quinta-feira, se Deus quiser? Quem vai estar? Vai mesmo, igreja? Esteja aqui. Eu queria tanto que você estivesse aqui. Queria tanto. Estou falando do fundo do meu coração. Amém? Domingo. Quem vai estar aqui domingo, se Deus quiser? Esteja aqui domingo. Eu quero tanto abençoar você esse ano. Você vai ver. Creia no que eu estou te falando. Não duvida. Creia. Creia somente. Amém? Esteja aqui quinta e domingo, e a bênção é grande. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Bem forte para Jesus. Levanta tudo que você trouxe para o céu. Bolsa. Quem gostou do culto? Quem gostou do culto? Deus vai te abençoar mais e mais. Devemos fazer sempre o quê? O bem. Nós devemos perseverar e fazer sempre o quê? O bem. Deus vai abençoar todos. Levanta para o céu. Pastor trouxe a bolsa. Levanta para o céu. Fotografia. Levanta para o alto. Chave do carro, da casa, da empresa, do iate. Levanta para o céu. Da Ferrari. Diga: eu recebo. Levanta para o céu em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, os filhinhos do Senhor. Hoje aprendemos, meu Deus, que devemos confiar no Senhor e fazer o bem, porque aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Pai, que possamos continuar fazendo o bem para nós mesmos também, porque devemos amar o próximo como amamos a nós próprios. Por isso, meu Deus, o amor do Senhor consiste nessas palavras. Pai, se aquele diz que é nascido de Deus, mas não ama, é mentiroso. Porque aquele que ama é nascido de Deus. Pai, eu os abençoe em nome de Jesus. Abençoa a bolsa, fotografia, peça de roupa, chave do carro, da casa. Pai, livra eles do mal, livra da bala perdida, do homem sanguinário. Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo, para a glória e honra do teu nome. Digo amém. Diga graças a Deus. Tudo que você levantou para o céu está abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.